Quando você tem conhecimento sobre algo, você consegue realmente discutir no mesmo nível. Você mostrar que você sabe muito mais sobre nutrição do que outros profissionais, Sim. que conhecem, no caso, o básico, né? Assim, né? Por alto. É o que a gente estuda, né? Dieta. Isso. Então, não tem profissional mais capacitado para conversar sobre isso do que o nutricionista. Quando eu tava estudando, eu não tinha a menor ideia de como o nutricionista iria trabalhar numa unidade hospitalar. A gente tem muito básico dentro da faculdade. Porque na faculdade a gente só tem uma matéria, aquele materno-infantil. Então é Aham, muito raso, muito rápido. Então, hoje eu vejo que o nutricionista, ele cada vez mais está conquistando seu espaço dentro dessas unidades, né? É importante, é necessário que o nutricionista ele esteja sempre estudando, se especializando para conseguir atuar ali e fazer diferença na vida daquelas crianças, né? Olá, eu sou a Beatriz, sou nutricionista e coordenadora da pós-graduação de materno-infantil pela Isaac. Estamos dando continuidade a mais um quadro de entrevistas, trazendo especialistas da área. Para você que é nutricionista e aluno, tem dúvidas do que fazer, qual área atuar, para você entender como que a gente tem várias possibilidades dentro da área da materno-infantil que você pode estar trabalhando, pode estar atuando. Então, trazer esses especialistas, essas pessoas que já estão aí na prática, trabalhando, te ajuda a escolher aí o que você se identifica mais, o que brilha mais nos seus olhos, né? Então, hoje a gente vai conversar com uma nutricionista também, que é especialista em nutrição pediátrica, atua no âmbito hospitalar com esse público, tanto em UTI como enfermaria, a nutricionista Sueline Azevedo. Seja bem-vinda. Opa, muito obrigada. E essa área é muito gostosa de trabalhar, né? Assim, a área hospitalar, de modo geral, é um grande desafio, né? Porque ninguém deseja estar ali, né? No ambiente hospitalar, ninguém quer, não é um ambiente muito favorável, né? E geralmente as crianças, quando elas internam, elas não comem, né? Assim, naquela primeira semana, eles tendem a não aceitar bem, então o nutricionista, ele se faz muito importante, muito presente na equipe multidisciplinar para poder estar conseguindo iniciar ali uma terapia, porque a terapia nutricional é uma terapia também, faz parte do tratamento desse paciente, né? Sim, com então, certeza. hoje eu vejo que o nutricionista, ele cada vez mais está conquistando seu espaço dentro dessas unidades, né? Como é que é onde você trabalha? Você tem essa vivência com equipe? Conta um pouquinho pra gente como que é essa sua experiência, né, dentro do hospital. Então, pessoal, eu trabalho tanto lá, na verdade, são leitos mistos, né? Então, o mesmo leito, ele pode ser enfermaria quanto UTI pediátrica. Então, é como se fosse que a gente chama de híbrido. Naquela UTI tradicional, que é todos os leitos abertos, são como se fossem quartos mesmo. Certo. E lá interna de tudo que é patologia, né? E aí, a gente visita os pacientes todos os dias, mesmo, não sei se vocês conhecem já esse termo do Strong Kids, né? Mas mesmo que ele tenha baixo risco, por exemplo, a gente visita ele todos os dias. Sim. E aí a gente realmente consegue atuar nessa questão da mudança da dieta, conversando com os pais, suplementando se for necessário, ou então prescrevendo até mesmo tipo, uma fórmula, estimulando a amamentação, entendeu? E aí o entrosamento com a equipe, graças a Deus, é muito bom. Tanto com a enfermagem, com as técnicas também, que estão sempre bem pertinho dos pacientes, né? Os médicos também são bem abertos, assim. A físio também, a gente tem bastante contato, a psicologia, a fono também. Então, essa interface é muito importante, sim, né? Em algumas unidades hospitalares, geralmente tem um round, né? O round multidisciplinar. Acho que cada local tem uma nomenclatura, de repente, diferente. Sim. Mas o que eu conheço é o round. Então, é uma visita com a equipe multi que discute o caso de todos os pacientes e todo mundo ali naquele momento tem a sua voz para poder falar o que está fazendo, o que sugere, o que conversou com a família. Às vezes, a dieta é uma questão importante ali naquele momento para o tratamento. Então, a equipe médica vem atrás da gente para poder ajustar em alguma coisa. Então, é muito legal essa interação, essa interface que a gente tem com outras equipes, né? Porque isso norteia, assim, até para você entender o que a criança está fazendo ali, né? O que motivou aquela internação. E aí, cada profissional ali dentro da sua área traz a sua visão, a sua terapia. E isso você também, claro, ali se posiciona. Então, acho que é muito importante essa interação. Isso é muito novo, né? Se a gente for parar para analisar, essa interação que a gente tem hoje, não só
só com a equipe multi, mas a atuação do nutricionista efetivamente dentro da UTI, ela é mais recente, né? Algo que a gente tem conquistado o espaço ao longo dos anos, né? Isso. Até porque, assim, a especialização de pediatria existem poucas também, né? Uhum. E aí acaba que também tem poucos profissionais que se interessam também por essa área. Então, tem essas duas questões. Existem poucas opções para eles se especializarem e também, às vezes, também falta de um pouco de interesse. Lá no hospital mesmo, são poucas pessoas que têm interesse em pediatria. Sim, eu sei como é que é. É uma dificuldade. Se falta o nutricionista que é da PED, vira uma loucura. Sim. Porque ninguém tem muita habilidade, tem receio. Então, realmente é um universo à parte, né? Isso, era muito específica mesmo, assim. E aí, essa questão multidisciplinar é algo, tipo assim, que eu acho fantástico. Desde a época da residência, né, que é quando eu fiz, a minha residência já foi multi, então acaba que eu já tive esse costume de acompanhar todas as outras áreas também junto comigo. Uhum. Então, você vê a importância de quando todo mundo se conversa para o melhor do paciente. Ele consegue evoluir muito melhor quando é assim, em conjunto, né? E aí, a parte da nutrição também é, tipo, fundamental, assim, para o desenvolvimento da criança, para o quadro clínico. No caso, a nutrição eu vejo como uma parte boa da internação. Sim. Porque justamente a gente vai falar sobre comida, sobre Sim. nutrição, sobre os gostos das crianças, entendeu? Então, essa parte é bem interessante também. É verdade. E assim, eu sempre falo que criança não é um mini adulto, né? Não. Criança, ela tem as suas necessidades específicas, ela tem suas recomendações, suas preferências. A gente está construindo um hábito alimentar e durante a internação, a gente tem que fazer o máximo possível para que aquele período ali não repercuta ali numa fragilidade, numa deficiência, num déficit nutricional que impacte no crescimento e desenvolvimento dessa criança, né? Isso. Então, é uma atuação super importante, assim, né? Durante o período de internação do paciente, a nossa presença ali, né? Sim. Porque o crescimento e desenvolvimento precisa de nutrição, né? Então, a Isso. criança, ela está nessa fase. E aí, eu achei legal quando você falou da Strong Kids, que é uma avaliação, né, específica para as crianças. E a Strong Kids, ela tem baixo, médio e alto risco. Só que é risco, Sim. né? Não deixa de estar em risco, assim. Não é igual o adulto que ele tem risco ou não tem risco e se classifica o risco após. A criança não, ela entrou no hospital, ela já está em risco nutricional. Acho que justamente pelo esse fato dela estar em crescimento, desenvolvimento e estar nessa fase aguda ali da doença que pode impactar e repercutir ali depois, né? Então, assim, eu sou suspeita, eu sempre falo, sou apaixonada. Eu amo nutrição, assim, não faria outra coisa, não sei você, se você tem essa paixão também. E muito, assim, eu gosto muito da área materno-infantil. Adoro, assim, porque a gente consegue ver de fato a nutrição trabalhando ali e atuando no desenvolvimento da criança e que isso vai ter sinais depois na vida adulta também, né? É uma construção ali de hábitos alimentares. Então, eu sou apaixonada pela área, assim, eu gosto muito. Eu também sou suspeita a falar. Para mim, essa área de pediatria, eu entrei desde 2016, que foi quando eu fiz a residência. Sim. E desde então eu não saí. Não foi nem para trabalhar com outra área. Sempre estudando pediatria, UTI neonatal. Sempre nessa linha. Sempre nessa linha. E trabalhando, estudando. E aí, essa questão do risco que você falou, me lembra, porque hoje eu estava lendo um artigo que justamente é para questão de diagnóstico nutricional, né? Uhum. Que é uma coisa que a gente está elaborando lá no hospital e tudo mais. E aí ele justamente fala que a criança, ela não deve perder peso. Sim. Ela não deve deixar de ganhar, porque ela está sempre em crescimento. Então, quando a criança deixa de ganhar peso... Até obesos, né? Até as crianças obesas, assim, dependendo da idade, a gente também não trabalha com perda de peso, né? Sim. Aí a criança sempre está em desenvolvimento. Então, realmente não é um mini adulto. O adulto já está desenvolvido. Sim, exatamente. Então, não tem como realmente comparar. E aí, são mundos bem diferentes, assim. É um universo, de fato, à parte. E por isso que precisa de uma especialização, precisa de estudar, precisa se aprofundar mesmo. Porque não é uma brincadeira, né? Então, é uma coisa séria. Nutrição é coisa séria, né? Sim. E dentro dessa área, mais ainda. Então, a gente precisa estar apoiando essas crianças e com conhecimento, com ciência, com estudo. Isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas evidências, né?
né, dentro da nutrição. Tem muitos autores aí renomados dentro de pediatria, Sim. diretriz, a Sociedade Brasileira de Pediatria se posiciona muito em relação à terapia nutricional. Sim. Então, hoje a gente tem um repertório muito bom para trabalhar, né? É. Então, é importante, é necessário que o nutricionista ele esteja sempre estudando, se especializando para conseguir atuar ali, fazer diferença na vida daquelas crianças, né? E mudar ali, de Sim. fato, a vida dessas crianças. Isso. Eu vi, você me contou que fez uma participação, né, num livro Uhum. que foi sobre amamentação. Foi. Como é que foi esse processo? Então, foi durante a pandemia, né? Eu recebi uma mensagem de minha ex-preceptora, né? Da época da Aham. residência, que eu passei um tempo na UTI neonatal, do hospital que ela trabalhava. Passei 2 meses lá com ela, e aí voltei. Foi lá em Salvador, tô morando aqui em Brasília, ela mandou mensagem perguntando se eu tinha interesse. Aham. Aí eu falei que tinha, sim, que eu gostava muito da área, e aí foi justamente sobre a questão de amamentação no âmbito neonatal, né? Sim. A questão de, tipo, da importância do leite materno, a questão de, tipo, do incentivo também àquela mãe que, tipo, geralmente o bebê no Natal, né, ele tá entubado ou tá no berço, então ela não tem esse contato muito físico com o Sim. bebê. Então, muitas mães ficam desanimadas com relação à amamentação. Então, esse capítulo desse livro foi bastante pontuado com relação a esses pontos, assim, né? Mas essa questão de toda a importância do leite materno no ambiente neonatal. Desde a composição até, de fato, a oferta, ao estímulo para essa mãe não parar de ordenhar, não parar de ter contato físico, de liberar a visita ser 24 horas no ambiente Sim. neonatal. Apoiar mesmo as mulheres, Isso. né? Apoiar o contato pele a pele também, entendeu? Legal. Tanto da mãe quanto do pai, que a gente sempre lembra da mãe, mas nunca, Sim. assim, do pai, né? Então, falou vários sobre todos esses aspectos, assim. O livro todo é sobre amamentação, mas o que eu participei mesmo só foi no âmbito neonatal, que foi a legal. área que, assim, a gente teve um pouco mais de experiência mesmo. Sim, eu lembro que na época que eu trabalhei na UTI neonatal, a gente fazia rodas de conversas com as mães, né? Porque, assim, é um desafio para a mãe estar ali. Tem toda a questão emocional que a gente sabe que interfere na descida do leite, né? Então, as Isso. mães estão ali naquele ambiente, os nenenzinhos naquela incubadora, e elas super fragilizadas. E aí, a gente tem que estar sempre tentando reforçar a importância do aleitamento materno, da colostroterapia, né? Que é aquele leite inicial ali que a gente Sim. trabalha com os RNs. E aonde eu trabalhava, a gente tinha um posto de coleta, né? A gente não tinha banco de leite, mas a gente tinha um posto de coleta. E aí a gente fazia roda de conversa com as mães para justamente trazer essa importância, discussão, mostrar por que a gente incentiva tanto, mesmo que seja uma quantidade pequena, mas não só para os próprios nenéns, mas para doação também, para que a gente consiga encaminhar para fazer a pasteurização. Então era bem rico, assim, era bem legal a discussão, porque tem muitas dúvidas, né? As mães, mesmo que seja um assunto muito comum, mas ainda assim tem muitos mitos e verdades sobre a amamentação, né? Principalmente Isso. nesse ambiente, em unidade de terapia intensiva, tanto neonatal como pediátrica também. Isso. Então, a gente trazer essas mães para perto, para justamente mostrar, incentivar, orientar, faz toda a diferença para que ela, quando ela precisar sentar ali na cadeira para fazer a ordenha, ela lembre daquilo, tudo que a gente conversou, e aí Isso. consiga ter esse processo aí de uma forma mais amena, né? Porque realmente é um período de vida da criança que é bem complicado, né? Assim, a gente acompanha essas mães e fica fragilizada junto com elas, né? Isso. E aí a gente tem que estar sempre tentando acolher, então é um trabalho muito bonito, que faz muito parceria com a equipe de fono também, né? Sim. Que tem essa atuação ali dentro da UTI PED e da UTI neonatal, mais especificamente, né? Aí, realmente, e da importância do nutricionista, porque, querendo ou não, o mundo pediátrico, como ele é muito novo para nutrição também, acaba que, às vezes, tem muitas unidades que acabam se fechando muito, centralizando muito no médico. Isso. E aí, acaba que, com isso, a gente consegue mostrar a importância do nutricionista estar nesse ambiente. A diferença também que ele faz com relação ao prognóstico do bebê, a melhor qualidade de vida para a mãe também nesse ambiente, entendeu? E aí eu acho que realmente tem que, aos pouquinhos, a gente vai passando de formiguinha, né? Vai adquirindo espaços, né? Isso Então, mesmo.
tendo mais, assim, a partir do momento que você tem mais conhecimento, você consegue se posicionar e Isso. conversar, discutir, porque você tem entendimento daquele assunto. Que, Isso. mais uma vez, né, não é um mini adulto, são crianças que têm suas necessidades e a gente tem que entender de curva de crescimento, de se está ganhando de mais ou está ganhando de menos, né, qual que é a porcentagem de ganho de peso ali, tem que entender a repercussão que isso tem para a condição clínica daquele paciente, tem que entender como a terapia nutricional vai ajudar, aporte calórico, proteico, volume, entender fazer progressão de dieta. Então, você tem que ter essa base para conseguir discutir com o médico, porque senão acaba que a gente perde espaço mesmo. Isso. E é bem isso que você falou, se fecha muito as condutas na equipe médica, né? Isso. Mas acho que é pelo fato da nutrição pediátrica tá ainda em fase de expansão, né? E aí, aos pouquinhos, acho que isso vai se tornar mais comum e descentralizar. Hoje, acho que muitas unidades já têm esse apoio, né? Sim. Já tem essa descentralização, né? Mas justamente é isso. Quando, tipo, quando eu tive essa experiência lá em Salvador, né? Que foi com essa nutricionista, ela também, quando chegou, estava tudo centralizado com o médico. Ela foi chegando aos pouquinhos, conquistando a equipe. E aí, hoje em dia, ela é bem respeitada na unidade, assim, com relação à opinião dela, com relação a discutir sobre dieta, de perguntar também a opinião dela, entendeu? Isso é muito legal, né? E aí, realmente, foi trabalho de formiguinha justamente porque ela se aprofundou muito sobre esse assunto. Quando você tem conhecimento sobre algo, você consegue realmente discutir no mesmo nível, entendeu? Exato. Então, assim, você mostrar que você sabe muito mais sobre nutrição do que outros profissionais que, assim, conhecem, no caso, o básico, né? Assim, né? Por alto. A gente conhece muito mais, a gente estuda a fundo essa questão dos nutrientes, a gente calcula a meta, entendeu? A gente calcula tudo, consegue observar o paciente como um todo, né? E aí, realmente, é algo que só o nutricionista realmente consegue ter mais essa visão, né? Do que qualquer outro profissional. Sim. E aí, só você estudando mesmo, se aprofundando, que você consegue mesmo se mostrar a importância, né? De estar ali, de ajudar. Isso é verdade. Não só na pediatria, como no adulto também precisa desse conhecimento, né? E você se posicionar. Mas eu acho que na PED, acho que ainda tem uma gotinha a mais ali de se mostrar, de realmente ter esse interesse e ir atrás mesmo de conhecimento de assunto para você conseguir realmente se posicionar, né? Isso. Eu lembro que uma vez eu estava dentro da UTI mesmo, trabalhando, e aí no round, a gente discutindo o caso de um neném, era na UTI NEO. E aí, quando o médico olhou pra mim, perguntou e acatou o que eu falei, né? Assim, não, eu acho que podia fazer assim, dessa forma, não sei o que. Não, então beleza, eu vou prescrever. Você fala, nossa, assim, é uma conquista que nem você falou, assim, é de formiguinha mesmo. E aos pouquinhos você vai mostrando que você sabe, você conhece, entende sobre o paciente, o que ele tá fazendo ali, o que você pode contribuir para aquilo, como que a nutrição vai ajudar aquela criança, e você fala isso, a gente vai conquistando, de fato, esse espaço e tendo propriedade da prescrição da criança dentro do hospital, não é verdade? Então, faz toda a diferença, né? Você consegue ver essa diferença de um profissional que tem conhecimento, se posiciona, de um que não tem, que não quer nem entrar dentro da unidade, né? Só quer ficar no computador fazendo ali de fora, porque realmente tem essa insegurança. Isso. Agora mesmo, antes de vir, né, lá no trabalho, eu estava justamente treinando uma colega, né, que acabou, tipo assim, meio que as pessoas foram um pouco forçadas a treinar, assim, o que acontece? Porque, tipo, tem que treinar, né? Sim, porque às vezes acontece alguma coisa que você não pode estar, e tem que ter alguém da pediatria. Aí todo mundo fica com receio, justamente por ser um mundo à parte, e eu fico mais com essa parte das questões das sondas. Então, aí que dá mais receio ainda. Sim. Porque via hora a pessoa, assim, ainda tenta, né, um pouquinho, mas ainda sendo diferente, né? Mas a sonda, ainda mais paciente que está entubado, usando droga vasoativa, então dá um pouco mais de receio, né? E aí, eu treinando, aí a menina tava já assim, meu Deus do céu. Já aquele desespero. Demora 2 horas pra fazer uma admissão.
Mas é isso Aí mesmo. eu falei, tem que estudar. Não é Aí à tem toa, que né? estudar e passei algumas coisinhas assim pra ela, porque os médicos lá têm costume de perguntar alguns cálculos, que é de taxa hídrica, Sim. cálculo de meta aguda, que é quando o paciente está mais grave. Então, eles têm costume já de, tipo, de chegar na gente também. E às vezes deles falarem que querem, tipo, pensando em mudar alguma coisa, eles vêm conversar com a gente. Eles não Sim. somente, tipo, mexem na dieta sem comunicar. Ele tem também esse entrosamento. E quando a gente também sinaliza algo, a gente também, como que aconteceu com você, né? De, tipo assim, acatar, no sentido assim. Então, Isso é muito legal. realmente, lá onde eu trabalho, graças a Deus, assim, a equipe é bem aberta, assim. Isso é muito bom. Sim. Isso, espero que seja para todo que é lugar, porque é o que é o ideal, né? Que é o que a gente estuda, né? Dieta. Isso. Então, não tem profissional mais capacitado para conversar sobre isso do que o nutricionista. Então, Isso. mas reforçando mais uma vez aí a nossa atuação. Quando a gente está na faculdade, a gente não tem a menor noção. Não sei se você passou por esse processo, mas quando eu estava estudando, eu não tinha a menor ideia de como o nutricionista iria trabalhar numa unidade hospitalar. A gente tem muito básico dentro da faculdade. Isso. E aí, depois que você, de fato, vai para a prática, para o ambiente hospitalar, que foi a área que a gente escolheu para poder estar trabalhando, atuando, a gente dá um choque. Você fala, meu Deus, não sei de nada. E aí, aos pouquinhos, você vai estudando e vai trabalhando com aqueles pacientes e, não entendi isso, anota, vou estudar em casa, aquele caso, para poder, quando chegar a um outro caso, eu saber, ter mais propriedade, não precisar pesquisar. E assim, você vai construindo o seu conhecimento, seu repertório. Isso. Então, na faculdade dá uma base mesmo, é muito raso. E quando você vai para o hospital, quando você entra na UTI pede, aí pronto, você fala, não sei de nada, e aí realmente você tem que ir atrás daquele conhecimento. Você teve esse choque também? Sim. Ou pra você foi muito tranquila? Não. Você já entrou na PED de primeira, assim, quando você formou? Não, quando eu me formei, eu meio que assim, não tinha muita paixão por nada, assim, na nutrição. Eu entrei, fiz o curso, aí terminei e fui para a área de UAN, né? Acabei trabalhando... Geralmente aqui tem bastante área, né, quando você forma. Isso, aí fui trabalhar nessa área de UAN hospitalar, UAN industrial, merenda escolar. E aí, por conta do nascimento do meu sobrinho, que me interessei por essa área de pediatria, me atinou e eu achei legal. Eu nunca tinha parado para pensar, porque na faculdade a gente só tem uma matéria, aquele materno infantil. Então é muito raso, muito rápido. Até que eu me dei bem na matéria, assim, tive afinidade na época, mas não me chamou a atenção. E na minha cidade não tinha residência de pediatria, então nunca pensei em que existia, tipo, residência em pediatria. Lá só era adulto, idoso. Então eu nunca parei para pensar sobre esse assunto. Aí quando meu sobrinho nasceu, eu me interessei mais, já estava um pouco mais velha também, e aí comecei a pesquisar. Aí vi uma residência em pediatria e aí decidi fazer. E assim, não me arrependo, para mim foi os 2 anos, os melhores 2 anos que já tive, porque de acadêmico, porque é maravilhoso, assim. Você aprende muito, de um pouquinho de cada, assim, né? Isso. Você fez na época que era multi? Isso, era multi. Que aí você rodava em vários hospitais, em vários locais, como é que era? Então, a minha era um hospital só, que era um hospital de referência lá de Salvador, que é a Marta Gomes Esteira, e dentro do hospital tinha várias áreas, no caso, mas era tudo pediátrico. Tá. Era área de oncologia, área de cardiologia, cirúrgico, clínica médica, UTIs, UTI neonatal. Legal. Aí o hospital todo é só pede? O hospital todo é só pede. Legal. É somente pediátrico, como se fosse vamos dizer assim, um hospital da criança, entendeu? Entendi. Também só pediátrico. E a gente só trabalhava no âmbito também hospitalar, não tinha ambulatorial. E aí era só lá e teve 2 meses só que foi no posto de saúde só. Mas o resto foi tudo hospital mesmo. Legal. E aí o conhecimento é muito, muito rico, entendeu? Você aprende realmente a nutrição em pediatria lá. Que legal. E residência você visto como aluno, né? Sim. Como se fosse uma pós-graduação, é visto como uma pós-graduação e você recebe por isso. Então é muito bom, né? Isso é muito interessante. É verdade. Essa parte é boa também. Mas o fato de você passar por várias áreas
te dá um conhecimento, um leque, e você sai de lá pronta para atender qualquer paciente. Isso, é muito, muito rico. Tanto é que quando eu vim pra cá, não tive essa questão de tanto de choque, porque eu já estava realmente bem acostumada, tava com aquele gás, né, quando você sai da Sim, residência. aham. Aí, quando eu vim aqui pra aqui trabalhar, aí tava bem. Acostumado com o ambiente Isso, hospitalar, né? com as patologias, Uhum. com tudo. Não tem nomes Então, estranhos mais, é, porque quando a gente entra a primeira vez no hospital, começa a ver aquele monte de sigla, um monte de sim, condição clínica, você dá uma, isso, né, um choque realmente, depois que você vai se ambientalizando, isso. entendendo esses termos, né? Aí hoje em dia, tipo, é natural. Você já olha, vejo a bomba, já vejo a Sim. ventilação, já sei onde que tá tudo, Já se assim. mapeei toda, né? É, Acho, assim, uma coisa que também chocou muito quando eu entrei nessa área hospitalar, eu vi aqueles neném desse tamanhozinho, com tanto de condição clínica, com tanto de patologia, meu Deus. Mas é tão bonito, assim, que as crianças têm uma vontade de viver, que eles têm uma recuperação, assim, de um dia pro outro, sim, muito linda mesmo, emocionante, como eles sim, conseguem ter uma recuperação muito rápida, né, em algumas sim, situações, assim. Eu sempre falo, acho que as crianças são mais fortes que os adultos, porque eles têm uma vontade de viver, de estar ali, de se recuperar, eu acho muito legal, assim, acompanhar e ver esse crescimento. sim. Porque realmente. É uma das coisas que eu gosto muito da área é justamente isso. A criança querendo ou não ensina muito pra gente, a questão de resiliência, né? Isso. Então, quando eu trabalho, tipo, na área da oncologia pediátrica, eu fiquei 3 meses rodando lá. Cara, tipo assim, você fica triste por conta da condição da Sim. criança, mas a criança, ela é fantástica, entendeu? Assim, o, o brincar continua A existindo. inocência da Isso, a criança. inocência, a alegria por toda aquela situação, entendeu? Então, a criança realmente, como você falou, ela é forte, entendeu? Ela consegue de um dia para o outro se recuperar. Então, a evolução dela, ela é muito boa, entendeu? Ela é aquela questão de peso também, ela perde rápido, mas também recupera Sim. rápido. E aí, ela consegue realmente, você acha que vai dar tudo errado, quando não, a criança tá saindo Andando, pulando, maravilhosamente. nem parece que estava doente Isso, ontem. é É desse. desse jeito. É muito bom, é muito legal. Eu gosto muito também dessa evolução das crianças. E essas crônicas ainda mais, né? Que tá em Sim, terapia nutricional interal, e aí você faz progressão de volume, e aí às vezes faz desmame de sonda. Então, tudo aquilo que a gente viu nos livros e estudou, a gente isso, vê realmente na prática, fazendo esses ajustes de dieta. Então, sim, é muito enriquecedor, né? Você se sente útil ali para aquela criança, né? Muito legal. sim, é muito, muito bom mesmo. Que bom. E assim, vamos para quem não tem a menor noção de hospital. Acho que a gente podia tentar, de repente, mostrar como que é a rotina do nutricionista hoje dentro do hospital, do nutricionista pediátrico, né? Chegou uma criança, uma admissão, né? O que a gente faz ali de início? Como é que é a rotina? Então, lá no hospital, né, chegou a criança, a gente geralmente admite nas primeiras 24 horas, né? Uhum. Aí a gente vai perguntar, no caso, fazer aquela anamnese nutricional, né? As perguntas básicas no ambiente hospitalar, perguntar se tem alguma alergia, intolerância a alimento, perguntar se tem alguma condição de saúde anterior. A gente vai perguntar que nem no adulto se tem diabetes, hipertensão. Não Aham. façam isso, por favor. Que é muito raro de É, bem acontecer. raro. Só para aquelas crianças que É. estão em fase de... Estão diabéticos tipo 1, né? Mas aí Sim, geralmente já tem relatado no prontuário. isso. Aí geralmente pergunta se tem alguma condição de saúde anterior, que aí os pais vão falar, sei lá, tem asma, bronquite. Geralmente não é muito relacionado à nutrição, né? Mas eles falam. Ou Sim. então autismo, né? Alguma E alguma síndrome. síndrome e acabam falando. E aí a gente pergunta como é que estava a aceitação, né, da alimentação nos últimos dias. Aí pergunta quantos dias que estava com uma baixa ingesta, que geralmente é isso que a criança vem, né, para o hospital já vem com a baixa Uhum. ingesta. Pergunta quantos por cento em relação ao padrão habitual dela, ou seja, em casa, nesses últimos 3 dias, está comendo 50% do que ela comeria. Então, isso para a gente é importante saber se perdeu peso durante esse período ou se deixou de ganhar, Sim. porque o bebezinho, por exemplo, até 2 anos, ele tem que ganhar sempre. Então, se ele deixou de ganhar, já é algo de alerta. Então, realmente tem que, no caso, pontuar isso também. Por mais que ele não tenha perdido, mas deixou de ganhar, isso também não deveria existir. Uhum.
Aí pergunta também com relação à função intestinal, como é que tá, se teve diarreia, algum sintoma, como dor abdominal, cólica, vômitos. Pergunta também o peso mais recente, né? O peso anterior, o O histórico de comprimento. peso, né? Se teve alguma Isso. dificuldade de ganho de peso durante a vida daquela É. criança. Aí pergunta também, se for um bebezinho, pergunta a idade gestacional, peso do nascimento, para ver se esse bebezinho ele nasceu PIG, AIG, que também isso impacta no diagnóstico nutricional atual. Se precisa ser um prematuro, vai precisar fazer idade corrigida, né? Então, pergunta isso e pergunta também com relação às preferências. No hospital, a gente não foca tanto em criar um hábito alimentar. Sim. A gente É foca, outro momento, isso, né? é outro momento. Como a criança está com baixa ingesta, a gente vai focar nos hábitos que ela mais gosta, de preferência. Claro que se a criança realmente em casa come muito produto industrializado, no hospital não vai ter. Aí também a gente não vai também ceder até esse ponto de, tipo, ofertar, tipo, batata frita. Eu lembro que tinha uma criança que era super seletiva, assim, só um parênteses. Só comia arroz, mini tique, batata frita, só coisas assim que não tem no hospital. Isso. Falei, olha, a gente consegue um franguinho grelhado, uma batata assada, o arroz pode ser. Isso. Que aí a gente vai tentando negociar, tentando aproximar da realidade da criança para continuar familiar, mas com uma qualidade nutricional mais adequada. Isso, é justamente isso. E se precisar fazer algum ajuste na dieta, dependendo do diagnóstico, vamos ver se essa criança veio com alguma diarreia ou veio constipada, a gente tenta fazer esse ajuste para poder auxiliar na melhora, ou se ela veio com um quadro de colite, ou com algum quadro específico que precise ajustar a dieta para esse quadro específico que seja diferente do hábito dela. A gente vai ter que conversar com a família e informar o porquê que está fazendo essa alteração. Ou o paciente cirúrgico de apendicectomia, que a gente geralmente elimina alimentos mais flatulentos, aí a gente explica para a família, mas tenta sempre aproximar o máximo do hábito da criança. Então, se a criança realmente tem costume de frango, arroz e batata, a gente vai tentar se aproximar para realmente comer incentivar a isso. aceitação, a adesão à dieta. Porque não adianta a gente querer deixar um prato bonito, sendo que a criança não vai nem querer olhar. Porque criança, quando está hospitalizada, realmente, se não fizer algo parecido com o de casa, ela nem se interessa. Ela vai recusar e vai ser, no caso, pior ainda. Então, esse momento realmente do nutricionista hospitalar é diferente do nutricionista do consultório, né? Que no consultório você vai criar um hábito alimentar mais saudável, vai dar receitas, vai fazer orientações, rotina. E o hospital é outra pegada. Isso. O hospital, o seu foco é fazer aquela criança não perder peso, né? Manter aquele estado nutricional, tentar se alimentar bem, quando necessário suplementar. Então, o foco realmente é outro mesmo. A gente acompanha muito o ganho de peso durante a internação, principalmente internações mais prolongadas. E aquelas crianças críticas, que o via oral, esse é mais fácil de trabalhar. Quando a gente compara com as crianças críticas, que aí tem as metas diferentes, aquelas crianças que têm síndrome, que têm uma necessidade nutricional mais reduzida em alguns casos, porque a mobilidade, né, daquela criança é reduzida, então o gasto energético dela também então tem recomendações aí específicas para cada situação. Eu acho que o que mais complica na PED é que tem curva para várias coisas, para várias condições clínicas, tem recomendações para várias condições clínicas, e você tem que casar tudo isso com a realidade da família, com os hábitos daquela criança, para ela conseguir continuar tendo uma boa aceitação à dieta e se recuperar bem. Então, você conseguir casar tudo isso realmente é um desafio diário para o nutricionista. Isso, com certeza. Então, por isso que eu acho que a gente sempre volta, né, naquela ideia de estar sempre se especializando para isso. Isso. E diferente do adulto, no hospital, geralmente, 90% é adulto, né? E aí, então, ele consegue se separar. Tipo, existe a clínica médica, a geriatria, o cirúrgico, um oncológico, o cardíaco, tudo separadinho. Verdade.
A pediatria no hospital, normalmente, ela se concentra em tudo ali. Então, aquela nutricionista também vai ter que saber de tudo um pouco. De todas as patologias vai ter que saber. Porque vai chegar de tudo. Vai chegar... um andar só, ou é um posto só para todas as condições. Isso, vai chegar um neuropata, um que tem síndrome de Down, um que está entubado, outro que veio só por conta de uma asma moderada, uma bronquiolite, outra pneumonia. Aí outro veio com a síndrome do intestino curto. Então, isso tudo no mesmo andar. Então, isso realmente o nutricionista vai ter que saber lidar com todas as patologias e fazer, no caso, esse tratamento. Trabalho. Isso. Realmente. Nunca tinha pensado nisso. A gente realmente, o adulto tem uma casinha para cada um, né? E pede não. Tudo junto, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar. Geralmente tem uma unidade pediátrica, UTI pede, internação pediátrica e UTI neonatal. Geralmente se separa nisso que UTI neo de UTI pediátrica é pela faixa etária mesmo da criança. Mas não tem uma UTI neo com determinadas patologias, outra UTI neo com outras, né? Porque a adulta ainda tem, né? UTIs cardíacas, que nem você falou. Isso. A própria UTI, ela ainda se divide. Isso. E na UTI pede é uma só, com 10, 20 leitos, não sei, com tudo, né? E com de tudo um pouco. O que aparecer, a gente atende. Tá atendendo, né? É verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É uma boa... É um grande desafio, né, para a atuação do nutricionista. Muito legal. A importância de estar sempre se atualizando justamente por conta disso, né? Porque sempre tem alguma coisa nova que, tipo, você, ou tem tempo que não via, ou realmente é algo que você nunca viu e surge para você, e aí você vai ter que estudar para poder tentar dar o seu melhor ali. Isso. Uma coisa que eu me perdia muito era com fórmula, porque existem 300 fórmulas hoje no mercado. E fórmulas de diversos fornecedores e que tem composições similares para a mesma condição, mas tem inúmeros nomes. E a mãe chegava, eu dou a fórmula tal. E você fica, meu Deus, aí você fica tentando buscar. Assim, as mais comuns a gente já as familiariza, mas às vezes tem umas que são menos utilizadas, aí você fica, essa fórmula é para qual tá certo o que ela tá dando, eu oriento, falo, tá, aí você, né, tem que realmente estar sempre anotando, assim, eu lembro que eu anotava o nome das fórmulas, para que elas serviam, em condição, assim, característica, caloria, proteína, indicação da idade, para me mapear, porque realmente hoje o mercado tem uma grande quantidade de fórmulas. Tem mesmo. Que as mães, ou que utilizam como forma de suplementação, de complementação, ou como forma de alimentação principal, dependendo da idade, mas tem um universo de fórmula. Então, isso era uma coisa que eu lembro que no início eu me perdi um pouco, e aí aos pouquinhos eu fui entendendo a composição, estudando sobre fórmula mesmo infantil, porque por mais que a gente fomente muito o aleitamento materno, e eu sempre, assim, levanto muito a bandeira mesmo do aleitamento materno, amo falar sobre esse assunto, mas em alguns casos é necessário, a fórmula infantil se torna necessária e é um alimento adequado para a criança, é específico para a criança, não é um leite de vaca que a gente coloca ali na sonda, ou coloca na mamadeira, ou coloca como forma de suplementação. É realmente um produto que foi desenhado para as necessidades da criança. Então, em alguns casos, a gente precisa utilizá-las e saber utilizá-las, o que tem ali dentro, para calcular a meta, enfim, é importante que a gente tenha esse entendimento. Isso. Acontece muito lá no hospital de ter bebezinho, né? Principalmente agora, tá um quadro muito grande de bronquiolite, né? E aí, normalmente, essas crianças acabam passando sonda porque vai ficar muito desconfortável, e aí não é nem mais indicado amamentar. Justamente porque tem risco de broncoaspirar, né? Então, aí os médicos passam a sondinha e aí a gente sempre estimula a questão da ordenha, né? Só que aí por conta de parar o estímulo de sucção, essa produção ela cai um pouco. E aí acaba que realmente se precisa da fórmula. E aí é com a gente mesmo de saber qual a melhor fórmula para o quadro daquele paciente. Porque às vezes é um paciente que nunca usou, um bebezinho que nunca usou a fórmula. Sempre só foi leite materno. Então, é interessante também realmente se estudar sobre fórmula para saber qual que é mais indicado em qual caso, no caso. Isso. E acolher a mãe também. E acolher a mãe.
As mães às vezes pensam, ai, não tô conseguindo alimentar meu filho, ele sempre usou leite materno e eu sempre quis dar, ser exclusivo, então a gente tem que auxiliá-la a desconstruir essa ideia, Isso. reforçar a importância, mas que aquilo é uma fase, que é um período que a criança vai precisar, mas que isso não vai ser uma coisa permanente, que vai repercutir no desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa ter um olhar para a criança e para a família, que é um desafio realmente para o nutricionista, porque você precisa orientar aquela família e conversar com a criança também. Uma coisa que eu lembro que eu fiz um treinamento, eu já trabalhava na área, e aí a nutricionista que deu esse treinamento, ela falou, quando você entrar no quarto, converse com a criança. Às vezes a gente entra e já vira para os pais, e já começa a conversar com os pais, e a criança, ela entende, ela, dependendo da idade, claro. Sim. Mas se for um bebezinho, não, assim, mas se for a criança, quando ela tá em dieta via oral, ela entende o que você tá conversando, o que você tá perguntando, entende o que a mãe tá falando, qual que é a temática ali, ela... muitas das crianças se expressam, falam o que gosta, o que não gosta, algumas são mais quietinhas, mas algumas realmente se falam, tia, não gosto disso, tia, e pede alguma coisa. E aí, então, é importante tentar criar esse vínculo com a criança, que a criança é o nosso paciente. Isso. Então, depois que eu escutei isso, eu falei, caraca, é verdade, eu nunca... assim, a gente já entra e fala com os pais e acaba deixando a criança de lado. Isso. E a parte, eu já chego e falo, bom dia, e já o bom dia primeiro é para a criança, depois eu me reporto para os pais, e aí tento fazer uma conversa junto, para incluir a criança no processo. Isso é bem fundamental mesmo, assim, incluir. Justamente para ela também se sentir importante, assim, né, com relação às escolhas, que tem criança que gosta muito de participar. Tem criança que você falou que é mais timidazinha, então, mas assim, você consegue também, querendo ou não, às vezes aos pouquinhos, né, com as visitas diárias, você consegue criar um vínculo para ela poder se abrir mais com você, poder se distrair, porque querendo ou não, a alimentação é uma distração, né, no hospital. Então, é fundamental mesmo esse vínculo com a criança, e não somente só voltado diretamente aos pais, né? Que a gente realmente tem esse costume de entrar no quarto e para quem responde, assim, né? Isso, e já deixa a criança de lado. Mas é muito legal. Uma criança que a gente acompanhou no hospital, ela descobriu que tinha diabetes tipo 1, bem clássico, né? Chega no pronto-socorro com a glicemia alta, com todos os sintomas característicos, enfim, interna para fazer o controle e a gente iniciar aquelas orientações em relação à dieta pré-diabética, correção de insulina, enfim, aquele início que vai dar continuidade no ambulatório. E aí, ela era bem boazinha, essa criança. Ela já devia ter uns 8, era maiorzinha. E ela entendia, conversava, entendia a importância da alimentação. E aí eu lembro que no final da internação ela fez um desenho. E aí no desenho ela desenhou verduras, frutas e me entregou o desenho. Eu falei, ai meu Deus, que bonitinho. Então, ter esse vínculo com a criança é importante porque aumenta a adesão com essas crianças durante a internação. Porque é aquilo que a gente falou no início, ninguém quer estar ali, a criança muito menos. Elas sentem falta da escola, sentem falta dos avós, da rotina, dos irmãos, da família, do convívio. E aí você ali, naquele momento, é o que está sendo referência para eles. Então, quebrar esse gelo para poder conseguir conversar e ter essa interação é uma dica muito importante, né? Sim, com certeza. Você lembra de alguma coisa que te marcou, assim, durante a sua carreira, com alguma criança, alguma coisa que aconteceu, alguma atuação que você fez, assim, alguém que te marcou? Sempre tem um paciente, assim, que fica no coração. Você lembra de algum caso? Um caso, assim, não é bem recente, mas, assim, mais recente foi aqui, no caso, em Brasília. Foi um paciente que eu tive, né, que ela tinha problema cardíaco. Então, ela ficou 1 ano e 1 mês internada no hospital. E aí, por conta desse problema cardíaco que ela tinha, que é uma cardiopatia congênita, né, ela ficou bem desnutrida. Tipo, na curva, no score, tava menor que -3. Nossa. Menor que -4, eu acho. Tava bem desnutrida. Isso, tava bem desnutrida. E aí, por conta dessa internação prolongada, né, lá no hospital, então, querendo ou não, a gente conseguiu tentar recuperar esse estado nutricional dela. Então, do que ela estava do -4, a gente conseguiu ela ter alta no score -1.
Isso Nossa, daí. que evolução. A gente pensa assim, não, tá perto, mas Não, não. para você conseguir subir esses scores aí é um desafio. E É ainda mais por difícil. conta do quadro clínico dela, ela fez várias cirurgias, teve várias intercorrências, então, assim, foi uma paciente que, assim, foi bem vitoriosa mesmo, assim, tipo, você viu, tipo assim, vários momentos que você achou que não ia dar nada certo, e No aí ela final. conseguiu se recuperar, e a gente conseguiu trabalhar para ela se recuperar, e aí ela saiu do hospital muito, muito bem. Muito bem, para dar Fez um aninho de continuidade. vida lá no hospital, fez festinha. Que legal, é bom. Ela se batizou lá no hospital. Ficou um bom tempo, então. Foi. Tem Fez criança. vários mêsversários. E esses E, momentos assim dentro do hospital faz a diferença, os mêsversário, aniversário, para isso. poder manter a criança assim, o mais próximo possível da rotina dela, para que ela não perca isso. Isso é bem Isso. legal, realmente. Aí, para mim, ela marcou justamente por conta dessa questão da gente conseguir recuperar esse estado nutricional dela, dela não sair mais com quadro de desnutrição, né, de lá do hospital, que ela tava com aquele quadro bem, bem grave mesmo. Ah, que Então, legal. Que história bonita. Tu é, fala, nutrição pediátrica é linda. A é, gente é suspeito porque a gente é da área. é verdade. Mas é lindo ver essas evoluções, essa construção, esse crescimento. E às vezes as famílias vão de alta e elas entram em contato, manda foto, olha como é que ela Sim, tá. Ou é, manda foto da criança comendo alguma coisa para poder mostrar que da importância mesmo. Cria esse vínculo, principalmente essas internações mais prolongadas. E a isso. gente acaba, assim, em alguns momentos vão de alta e volta, e você fala, fulano voltou, parece que É, é de é de casa. casa. E aí, como é que você tá? Você voltou? E É. aí? O que é que E aí, aconteceu? exatamente. Então você acaba criando um vínculo com aquela família. Sim, Então isso é muito importante, assim, ter essa interação com a família e com as crianças. Isso é muito isso. legal. É Que bom. fundamental. A gente tem uma pós aí super rica, né? Você é Sim. nossa docente, então temos muito a contribuir para esses alunos aí que estão chegando. Então, dentro da sua disciplina, você vai estar discutindo justamente sobre esse assunto, sobre essas crianças aí nessa condição de unidade hospitalar, certo? Isso, com Conta um pouquinho pra certeza. gente o que você vai ministrar, quais são os temas para os alunos aí. Então, na verdade, a minha intenção é mostrar tudo o que o nutricionista precisa saber na unidade hospitalar, seja desde a admissão, a triagem, até essa programação de alta, essa orientação nutricional de alta também, que é importante o nutricionista saber o que vai orientar também na alta. Então, todo esse percurso, questão de cálculos, que é realmente a parte, vamos dizer assim, que é mais vamos dizer assim, não é chata, porque eu gosto. É a parte mais. O nutricionista, se ele não fizer cálculos, ele não tá errado, tá tem alguma coisa errado. errada. Porque o nutricionista tem que calcular a dieta, né? Isso faz parte do nosso escopo, da nossa responsabilidade. Isso. É algo que é nosso, não tem nenhum outro profissional que tem conhecimento e também por uma questão de legislação. Isso é responsabilidade do nutricionista de fazer cálculo de proteína, caloria, aporte hídrico e fazer essas adequações. Então, isso é nosso, não tem mais nada nosso do que isso, se fosse para elencar alguma coisa. Então, dentro da área pediátrica, isso não é diferente. Isso, aí essa parte de cálculos é fundamental, mostrar a questão da terapia nutricional, seja interal, parenteral ou até mesmo oral, entendeu? A importância, né, de cada um deles, como você vai selecionar a melhor infusão, a melhor fórmula, a melhor dieta para cada momento, o que fazer quando acontece alguma intercorrência com a criança. Então, isso também vai ser abordado. Os tipos de fórmulas também é importantíssimo saber, ainda mais que quando os médicos realmente não entendem, Não então sabem, isso daí vai ser o seu critério, então realmente vai estar na sua mão, então você tem que ter propriedade de falar sobre isso, entendeu? A questão de tipo da avaliação nutricional, as curvas também, né? Você entender o que cada curva vai te representar, o quando você deve agir para recuperar esse estado nutricional ou não, quando você vê que a criança às vezes está com esse excesso de peso, entendeu? Também ajustar nessa dieta, seja interal, seja oral também. Então, isso tudo
no hospital isso tudo realmente é avaliado. Então, isso também a gente tenta abordar também. Muito bom, tá demais. Tá imperdível, eu diria. Porque é uma coisa que a gente não vê na faculdade, de fato. A gente não vê nada do que você falou, a gente vê na faculdade. Então, realmente vai fazer com que o profissional ele se sinta mais capacitado realmente para poder estar atuando na área. Sim. Não é? Te agradeço demais pelo nosso papo, gostei muito. Eu também. E convidar os alunos, porque a gente está aí com a pós-graduação, com as inscrições abertas. Então, temos muito assunto, conteúdo, como vocês acabaram de ver, realmente para poder transmitir esse conhecimento para vocês, para que, independente da área que você escolha, esse momento, com a pós-graduação, você vai ter contato com a criança internada, a gente vai te trazer conhecimento em relação à criança em ambiente escolar, na criança em consultório, para gestante, enfim, para diversas áreas. E aí, depois dessa pós-graduação, você tendo contato com vários assuntos diferentes, você vai conseguir definir ali o que brilha mais os seus olhos para você trabalhar e conseguir ajudar essas famílias, essas crianças. Então, a gente finaliza aqui. Muito obrigada mais uma vez. E a gente está esperando vocês. Estamos com muitas vontades, muita vontade de ensinar. A gente é professor, a gente adora ensinar, explicar, mostrar do que um pouquinho a gente sabe. Fazer essa troca é muito gostoso, é muito positivo. Esperamos vocês, vai ser maravilhoso. Estou aguardando. Muito bom. Muito obrigada, pessoal. Obrigada.